Opa, Eduardo, tudo bem? Opa, tranquilo, Gustavo. Vou Espera, esperar deixa chegarem eu só aqui, lembrar. né? Achei interessante que eles marcaram essa reunião para falar com a gente. Difícil, né? Interessado nesse assunto. Sim, principalmente querer falar fora da palestra em si, né? Bem interessante. Sim, Bom, a gente, opa, chegaram. Boa noite. Tranquilo, prazer, Eduardo. prazer, Boa noite, Gustavo. pessoal. Prazer, eu sou o Opa, João. boa noite. Eu e o Prazer, eu Vitor sou o viemos Vitor. a partir do convite que vocês fizeram. Nós estamos interessados no ramo da cunicultura. A gente já faz parte já temos um empreendimento e queremos transformar ele a partir de uma cunicultura. A gente queria saber um pouquinho mais do assunto. Vamos começar? Vamos Ah, começar. Eu vou apresentar aqui para vocês o trabalho que a gente fez. É um trabalho bem sucinto, é só para vocês já terem um pouco de ideia mesmo. E aí a gente vai conversando durante esse trabalho, tudo bem? isso. A gente vai dar uma Perfeito, passada, então. como eu disse, um pouco mais resumida da apresentação, mas se vocês realmente tiverem, né, gostado da palestra, assim, e tiverem mais interessados, a gente vai dar aquela palestra que vocês viram no convite, e nesse dia a gente vai entrar mais em detalhe, a gente vai tirar dúvidas, sabe, chegar mais, falar mais sobre doença, né, porque hoje realmente não vai dar muito tempo. Então, né, só se vocês realmente gostarem. Sim, hoje é só uma Perfeito. introdução sobre tudo que a gente vai falar. Bom, Na começando. correria do dia a dia, né? Às vezes acaba ficando meio corrido, mas sem problemas. Vamos lá, pessoal. Sim, sim. Bom, a história, acho que todo mundo já sabe, mas só para relembrar, ela começou na Península Ibérica, eles eram utilizados como forma de alimento por ser muito fértil, eles se produziam rápido, tinha bastante, então isso eu acho que todo mundo aqui já sabe. Uma carne de alta qualidade. Sim, são herbívoros, têm hábitos noturnos, a fertilidade deles é extremamente alta, né? Não são roedores, e sim lagomorfos, expectativa de vida dependendo da raça pode variar de 6 a 8 anos, E e é bom saber também, já que vocês vão criar, né? Como ele disse que a expectativa é realmente alta, de 6 a 8 anos. O período de gestação deles dura mais ou menos um mês. E o número da ninhada varia de 1 a 14. Então, realmente, é muita coisa. É bem alto esse número. Caramba. A E maturidade sexual deles é bem recente, né? Bem precoce, na verdade, né? De E 4 a essa 6. gestação, e essa gestação ela demora um mês, caramba, isso é super lucrativo, né? Sim. Visando o negócio. Se você fizer várias vezes isso num mês só, cara, você tem muito filhote. É um sim, se número. você pensar em relação a um bovino ou a qualquer outro ruminante, que eles demoram bem mais do que um mês, você vai ganhar bastante em cima disso. Realmente. Legal. Bom, agora uma coisa muito importante que vocês precisam saber: a diferença entre coelho e lebre. Sendo bem resumido, se ele é fofinho, é coelho. Se ele é meio esquisitinho, ele é lebre. Porque o coelho tem a orelha mais curta, ele é um pouco Essa mais definição é bem gordinho. boa. Sim, Aí, A lebre ela puxa um pouco mais um lado selvagem, vocês podem ver, elas correm mais rápido, são mais ágeis, entendeu? O jeito que caçam, tudo. Então, sim, o coelho ele é bem mais, digamos assim, voltado para a domesticação do que a própria lebre. sim, é muito mais comum. Tá bom, anatomia, a gente só vai mostrar aqui para vocês, depois precisam pesquisar um pouco mais para saber exatamente onde que vai ficar cada osso, caso ocorra alguma fratura ou algo do tipo. Mas eu imagino que vocês vão ter, né, contato com muitos veterinários, muitos especiais, muitos especialistas nessa área. Então, é muito mais fácil deixar com eles. É sempre bom ter uma à disposição. Legal. assim, a gente já tá aprendendo um pouco já dessa área, dessa parte de anatomia e Sim. tudo. Ah, tá ótimo, então. Na cunicultura de vocês, vocês também já têm os profissionais certos? Como que Sim, com você já certeza. tem A tudo gente tem o certinho? contato de um veterinário para sempre vir medicar os animais, para ver se tem algum problema. Então eu sugiro que vocês façam o mesmo. Sempre A tenham gente tem alguém de essa rotina, né, confiança para poder vir no meio do dia, da noite, o que seja. sempre Legal, tem legal. Bom, aqui um Que pouco fica à mais de anatomia. disposição, né? Sim, sim, isso. um pouco mais de anatomia, mas como o próprio Dudu falou, o veterinário vai saber fazer tudo isso sem problema. Agora, raças, tanto domésticos quanto para usar. Angorá, coelho-leão são raças muito bonitas, mas não são muito boas para conicultura. O Minilope e o Fusilope também é muito mais voltada para domesticação. E o Roland Lope e a Nova Zelândia, eles são, digamos assim, de ambas as aptidões. Nova Zelândia é o coelho que todo mundo pensa quando pensa no coelho branquinho com o olho vermelhinho. É isso. Agora, Sim, aquele famoso símbolo da Páscoa, né? Que a gente lembra. sim, Isso. exatamente. Já que vocês falaram de começar esse ramo da conicultura e tal, é interessante falar que é um mercado
não muito popular, apesar de estar sim crescendo sua popularidade com o tempo, só que no mundo inteiro o mercado produtor é muito precário. Ele não consegue suprir a demanda inteira da carne do coelho mundialmente. Apesar de, na América do Sul, assim, serem, né, 4 mil toneladas de carne comercializadas, mas mesmo assim não chega nem perto da demanda, entendeu? Então é um Caraca, mercado é muito. realmente, Caralho. e mesmo assim não consegue suprir essa demanda, entendeu? Então é um mercado que realmente tem bastante espaço para crescer ainda, então se vocês estiverem realmente dispostos a entrar com tudo, vocês têm bastante espaço para isso, né? Vocês vão ter bastante, vão conseguir bastante dinheiro e tal. Sim, sim. É uma carne que produz bastante por conta da sua fertilidade e ele é um animal bem versátil. Então você pode usar as fezes que ele faz como esterco, a urina pode servir como base de cosméticos, o que é bem interessante. Mas é como o Eduardo falou, você não tem uma grande participação no PIB por não ter muita gente que compra, não ter muita gente que conhece sobre, né? O que acaba tirando um pouco do valor que ele tem, né? Mas é um ótimo investimento, é muito interessante vocês terem essa ideia. Eu acho que vão gostar bastante. Sim. Agora entrando na parte essencial para poder ter uma conicultura, que é saber sobre as doenças. A gente vai começar com doenças bacterianas, desde doenças mais comuns como a pasteurelose, ou até doenças zoonóticas como a tularemia, a doença de Teaser, que é uma coisa bem diferente, que não é muito comum, e a pododermatite ulcerativa, que engloba bastante aspectos de doença. Aqui a gente vai ter uma coisa bem explicativa de como cada doença funciona, como a gente pode saber que é doença X ou Y. Não sei se vocês vão querer que a gente entre agora ou que a gente seja um pouquinho mais rápido, mas é muito simples. Todas as doenças que a gente vai apresentar, sempre a profilaxia é praticamente a mesma. Tem que higienizar bastante o local onde ele fica, separar os animais infectados dos demais. Quando pega um animal novo, tem que fazer quarentena para evitar qualquer tipo de contaminação, não estressar o animal de qualquer forma e evitar aglomeração e superpopulação, porque isso pode ser péssimo. Espaços pequenos. É bom também, inclusive, falar em espaço pequeno, ter um espaço onde seus animais consigam andar um pouco, correr, sabe? Porque isso evita muito estresse. Coelho é um animal que anda bastante, que gosta realmente de perambular por aí, apesar de parecer muito quieto, né? Mas o estresse, higienização, tudo isso entra de forma absurda. Vocês vão ver que todas essas doenças têm isso em comum. A higienização, estresse, aglomerações e principalmente contato com animais selvagens, silvestres e mosquitos, né, artrópodes, é muito Entendi. importante manter distância disso. São fatores que podem influenciar na qualidade da carne, né? No marmoreio da carne, Exatamente. Às né? vezes, por conta de algum problema, também você injeta um antibiótico, você precisa demorar um tempo, né, para ele poder ser tirado do organismo, que vai te custar dinheiro por ele estar comendo todo esse tempo, né, gastando Sim, todos os recursos e por ele E o não estar medicamento lucrando. também, né? sim, Coisas que se podem evitar, né? Com isso, legal. Falando exatamente. E como a em gente custo de falou, medicamento, a gente tem a pasteurelose, que é uma doença que tem tratamento, só que ele é muito caro e demorado. Tipo, não vale a pena para vocês tratarem essa doença, sendo bem sincero. como a gente falou que era um mercado não muito popular ainda, né, não é muito conhecido, os tratamentos são muito escassos para coelho, para tudo, para todo tipo de doença. Normalmente são todos ou pouco efetivos, ou realmente demorados, todos são caros, porque nem sempre tem que você vai usar remédios e afins aqui no Brasil, como vocês vão começar aqui, né? Então, realmente, a melhor forma de você começar isso é evitar, porque tem muitas doenças, como o coelho é um animal um pouco mais frágil, que vão acabar realmente levando o coelho a óbito. As doenças, a maioria, são virulência muito alta, muito grave. Elas espalham muito rápido, transmitem muito fácil. Então, a melhor opção, muitas vezes, é a eutanásia. Então, realmente, é melhor evitar de qualquer dessas doenças. Por isso, a atenção que a gente vai mostrar aqui. E, sim, a pasteurelose, para você identificar que o animal está com pasteurelose, olhou o animal tá assim, já manda direto para o veterinário, que ele vai falar exatamente o que você vai ter que fazer. Mas é possivelmente que o seu animal não aguente e acabe falecendo.
A tularemia, como a gente já falou, é uma doença zoonótica, então é quase a mesma coisa, a diferença é que ela não tem tratamento e acaba sendo um problema. Para humanos, ela acaba tendo um pouco mais de pesquisas, mas por não ser um animal tão disseminado, é um pouco mais chatinho nessa parte de tratamento. Aqui a gente colocou um ciclo para vocês saberem que não é só o coelho que pode pegar, vários animais e a forma de se propagar, propagar essa doença é esse pequeno inseto aqui, que é o vetor. Ele pode pegar a doença de um animal infectado e passar para vários outros animais saudáveis. A doença de E até Teaser, pra gente, outra né? doença fatal. Sim, sim. Para todos, A pois é. gente não chega a ser tão fatal quanto é para o animal, só que Mas a ainda gente assim é pode um pouco acabar mais sendo o rápido. próprio vetor, entendeu? Se você tem essa doença, você pode acabar transmitindo para os seus animais, entendeu? Então é por isso esse cuidado. Ah, tá. Sim, sim. Entendi. Agora a doença de Teaser, ela não é zoonótica, ela é especial para coelhos. Só que fique muito atento também, ela não tem tratamento, é só relações de profilaxia e ela vai matar uma boa parte do seu rebanho, porque é uma doença extremamente fatal. Aqui a gente tem um pequeno exame, que na nossa palestra a gente vai explicar um pouco melhor, mas é para mostrar as diferenças que pode acontecer de um animal normal, que aqui você podem ver que os órgãos estão um pouco mais inchados, um pouco ocupando um espaço maior do que eles deveriam ocupar. E aqui é um exame onde essas partes mais escuras mostram lesões necróticas. Agora, podermatite ulcerativa. Se você não cuidar da gaiola, se não tiver uma gaiola confortável para os pés do animal, isso vai acontecer porque são vários as bactérias que podem causar isso. Então, essa daqui tem tratamento que é muito bom. Aqui são os exemplos de Ele é um animal um tanto quanto tá no animal. frágil, né? Sim, Sim, bastante. e por conta dele soltar bastante o peso nessa parte plantar das pernas, então acaba machucando bastante o animal. Aqui são exemplos de como as bactérias podem se parecer, caso algum dia vocês queiram saber. E outras. Então ele tem que ficar sempre num piso bem mais macio, né? Não Sim, pode ser nada, né? Muito nada bruto. irregular, assim, muito duro, muito afiado, nada. Tem que ser realmente um piso mais bem cuidado, porque é muita pressão nessa parte plantar das patas. Então qualquer coisa, qualquer ferida pode se transformar numa pododermatite. Sim, Ah, tá agora certo. doenças mais gerais. A gente tem abscesso, que qualquer machucadinho pode criar um abscesso se não for cuidado. Mastites, que não é tão comum quando acontece em vaca, mas ainda assim é uma doença que pode Sim. atrapalhar o seu rebanho. E otites que tem não só por bactérias, mas sim por fungos e outros agentes etiológicos. Agora, as doenças virais. Essas são um pouco mais complicadas porque a maioria não possui tratamento, é só medida de profilaxia, sim, ou vacinação. Febre hemorrágica. Dudu, acho que você conhece um pouco mais. Gostaria de conversar sobre? Posso falar assim, a febre hemorrágica, como a gente falou, a parte de vírus, ela normalmente já é mais fatal. Porque como é um vírus, você não pode entrar com antibiótico nem nada, né? Então, essa febre hemorrágica, curiosamente, ela atinge mais animais adultos, porque os jovens têm um pouco mais de resistência a esse vírus. Ele é comum em coelhos, bem comum, é uma febre bem comum. Os sinais clínicos, assim, para você saber, ter alguma dúvida, assim, né, já pensar em levar no veterinário, são convulsões, anorexias, febre e apatia. Esses sintomas são extremamente comuns para quase qualquer doença, então teve esses sintomas, você leva para um veterinário para garantir que não é. Essas são sinais graves, né? Podem ser bem piores. Eles podem ser tão bem leves quanto graves também. E aí a principal, que, né, diz muito sobre essa doença, são as hemorragias nasais. Se você vê que ele está tendo hemorragia nasal, você já pode desconfiar. Tipo, essas fotos sim. Você já desconfia que é febre hemorrágica e chama um veterinário urgente. Porque há grandes chances do coelho não sobreviver, inclusive. Porque é interno, então até ele dar esse sinal, ele pode estar muito pior do que parece. Sim. A febre hemorrágica tem vacinação, então pegou o animal, uma das primeiras coisas que você precisa fazer para não ter perigo de ter dor de cabeça para depois, tem que vacinar o animal para ficar tranquilo durante toda a sua produção.
é uma dica que a gente dá para todo mundo. Isso, importante. Agora, mixomatose. Mixomatose também é uma doença fatal de vírus e que acomete bastante os animais por conta de não ter muito isolamento, né, deles estarem sempre juntos. Também não possui tratamento e quando o animal pega, o corpo e o local onde ele estava tem que ser incinerado para você ver a gravidade que é a doença. Muito parecido Caraca, com a outra, é bem pesado. O animal tem convulsão, tem febre, ele É tipo a apresenta. fitosa bovina, né? Sim, Sim, aí a mixomatose é uma das piores doenças que o seu coelho pode pegar. Se ele pegou mixomatose, tem certeza que é isso, você já pode mandar na eutanásia, porque você precisa realmente tirar ele de perto de todos os outros, porque é uma doença extremamente fatal. Ela mata sim. praticamente todos. E ela se dá por conta de um artrópode, então tomem cuidado com isso. Mas aí, então aí, tipo, todos os animais que tiverem ao redor desse daí que tá infectado também tem que ser todo incinerado, morto e incinerado. Não, eles Sim. podem entrar em quarentena, você vai tirar esse local, limpar muito bem o local, até incinerar, usar um lança-chamas para realmente queimar esse local que ele estava e manter esses outros que estavam perto em contato em quarentena. 1 a 14 dias. Se tiver sinais clínicos, aí você começa a ver tratamentos e afins. Normalmente não são efetivos, mas se você pegar a doença num estágio cedo ainda, talvez dê para salvar o coelho. Agora, né, só manter em quarentena para realmente saber. Se não tiver nenhum sinal clínico, tá tudo certo. Pode voltar à rotina normal. Sim, Ah, beleza. aqui são projeções de como que o animal pode estar com a mixomatose, mas é bem simples. Fibroma de Chope é uma doença que está bem ligada à mixomatose. Ela é um pouco mais difícil de ter aqui no Brasil, por ser uma doença que não chega aqui. Ela é muito fatal para os filhotes, para adultos já não é tanto. E o que é bem interessante, se o adulto pega e ele consegue, com o próprio sistema imune, superar essa doença, ele fica totalmente imune à mixomatose durante 6 meses, o que é bem interessante. Aqui a imagem de fibroma de Chope, o animal fica bem debilitado, com bastante tumores benignos. Quando adulto, se for pequeno, ele vai ter bastante tumor maligno e vai levá-lo a falecer. Agora, outras doenças. A raiva, que é bem propagada por vários animais, então é só precisar vacinar o animal quando o filhote, que não vai ter problema. E a varíola, que se dá por conta de vários vírus diferentes da família Poxovidae. Agora, doenças sobre fungos. Não vai ter muitas coisas e a maioria tem praticamente o mesmo tratamento. Primeiramente, vamos falar sobre a tinha. Ela também pode ser chamada de dermatofitose. Ela é bem comum, acaba tendo croças na pele, uma vermelhidão nos locais que não tem pelo nenhum. E para saber, tem vários modos de diagnóstico, o que não é muito problema. E tratamento existe, é só usar antifúngico. E quando está num estágio um pouco mais avançado, a gente manda colocar griselfonina na ração dos cachorros, do animal. Aqui só para ter uma ideia de como que ela é e que agente etiológico pode causar. Agora sobre a encefalitozoonose. Ela é uma doença zoonótica, como o próprio nome já diz. Ela causa cataratas no animal, raio de tilt, que o animal começa a ter problemas no sistema nervoso. E também tem tratamento, só que ele é um pouquinho mais complicado de tratar do que a outra doença. Aqui, imagem de como pode ficar o olho do animal quando ele contrai essa doença. E agora sobre doenças causadas por artrópodes. A gente tem os dois tipos de sarna, a sarna sarcóptica e auricular. Dudu, você quer falar um pouco sobre a sarcóptica? Posso falar assim, como ele disse, são doenças causadas por artrópodes, então pulgas, ácaros, por isso a importância da higiene do local, manter longe de gatos, animais silvestres, porque uma vez que pegue, por mais que seja uma doença que você consiga tratar e não seja muito letal, ela é altamente transmissível, e uma vez que um coelho seu pega, um animal seu pega, provavelmente muitos outros vão pegar também. Então acaba sendo caro, porque tem muito antibiótico, aí porque a injeção, entendeu? Então a melhor parte disso é realmente evitar que um coelho pegue. E se pega, você faz a mesma coisa. Quarentena para o animal,
começa a observar ele, dá o tratamento e checa os outros em volta também, manter sempre a observação. Sim, E sim. assim que o Aqui animal tem- pega, ainda mais uma higiene mais rígida do local. Sim, aqui tem ilustrações de como que vai ficar o animal com essa doença e como os dois membros da família dos artrópodes que causam a sarna sarcóptica e auricular se propagam. Isso é importante para saber para evitar bastante. A sarna auricular é praticamente a mesma coisa, só que a diferença é que ela vai se dar no ouvido. Ela vai propagar totalmente dentro da parte do ouvido e vai ficar com muito mau cheiro, vai acabar caindo pelo nessa parte que teve a infestação. Afetada. Enfim. Agora, em Marte, como a gente falou, ela vai atacar só nessa parte dentro do ouvido do animal. Agora, Caraca. doenças de protozoários. A gente tem primeiro a toxoplasmose, que é uma doença que não existe tratamento. O diagnóstico é um pouco mais chato de fazer, é um diagnóstico um pouco mais caro de se ter, mas sinais clínicos já dá para ajudar bastante. Acaba tendo edemas na pele do animal, tem bastante focos de necrose, e ele também possui problemas de head tilt, que é o que a gente falou da última vez. Profilaxia, como sempre, mesma coisa, higienização e manter diferente, afastado dos outros animais, e é uma doença crônica. Aqui tem a forma como os protozoários dessa família funcionam, e o head tilt no animal que ele fica assim. De tilt é literalmente virar a cabeça pro lado porque as terminações nervosas foram afetadas. Exatamente. Agora, outra doença de protozoários é a coccidiose. Ela tem dois tipos diferentes, a hepática e a intestinal. Então, sempre que tiver algum tipo de sinal clínico, chama o veterinário para saber qual que é a coccidiose certa, para saber qual que é o tratamento. Mas as duas possuem tratamento, então não precisam se preocupar. E no clínico ela vai ter bastante diarreia. Depois de muita diarreia ele vai perder peso, vai ter constipação, vai soltar gases toda hora com um odor muito ruim e o estômago dele vai estar um pouquinho inchado. Aqui também, ciclo de como que vai funcionar a coccidiose e todos os protozoários que podem causar as diferentes coccidioses. Agora, doenças por endoparasitas. Essa é um pouco mais difícil de se ter quando você tem um ambiente bem protegido, bem higienizado, mas fica aqui só para vocês saberem, todas têm tratamento, e tomar cuidado com a forma que eles estão comendo, a forma como eles acabam defecando, e deixar sempre todos separados um do outro para não ter problema de propagação. Mesma coisa, a gente pegou de um interessante trabalho da Andrea Mendes. E agora, doenças que não são infecciosas. Má oclusão dentária, então sempre tem que tomar cuidado com isso, porque eles podem se machucar durante a vida, porque o dente tá meio... tem crescido de forma errada. E tripobezoar, que é o ato de você ficar comendo o pelo, só que o organismo do animal não vai digerir, isso vai acabar empedrando e vai causar muitos problemas para o animal depois. A má oclusão Essa dentária má é a inclusão famosa... dentária, Diga aí. ela é causada por quê? É Aí porque os dentes do do gênero coelho, animal. primeiramente, sempre crescem. Eles nunca param de crescer. Isso é um dos motivos que você quer incluir bastante fibra e feno na dieta do coelho, porque vai fazer o desgaste do dente controlado, entendeu? É um dos motivos, além de ser uma dieta saudável. Então, quando você não tem essa manutenção, essa dieta, pode ocorrer essa má oclusão dentária e acabar machucando o coelho, comprometendo a saúde dele, entendeu? Sim, pode Caraca, que Essa é a diferente, importância. né? também. Sim. Entende? E essa Bom, gente, tricobezoar, né? É porque ele fica, tipo, se lambendo assim, aí nisso ele acaba engolindo pelo. exatamente por causa disso. A gente tem um grande, Ah, forte coceira, alguma coisa assim, o animal fica se lambendo, acaba engolindo bastante pelo sem querer, e no final das contas ele não consegue digerir, e isso acaba tendo vários problemas intestinais. É isso. Bom, como a gente disse no começo, esse é o final, né? A gente não entrou muito em detalhe porque a gente não tem muito tempo agora, né? Mas porém, na palestra a gente vai levar especialistas que vão poder entrar mais em detalhe, tirar dúvida de vários outros empreendedores que vão estar no local também, igual vocês.
E é isso, espero que vocês tenham gostado aí do nosso trabalho e espero vê-los na palestra. Bom, gente, esses foram os integrantes na nossa pesquisa. Gostaria de parabenizar todos que nos ajudaram e Super legal mesmo. novo a vocês terem se interessado pela nossa apresentação. Ufas. Ave Maria, mano. Muito top, muito top. Cara, acho que foi bom, né?